Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de uma empresa que vem revolucionando o relacionamento com o usuário na área de saúde. A gente vai falar com a Bet Health Tech e entender, entre diversas curiosidades, uma que eu já tenho aqui, que eles trocaram o CRM, a letrinha C, pelo PRM. Você está curioso também em entender como é que é melhor se relaciona na área de saúde? Continuar seu plano e continuar seu tratamento é melhor ainda do que simplesmente fazer aquela visita esporádica lá no médico e esquecer que você foi. Na verdade, pegar a receita, tomar o remédio, não é só o início nem o meio. Existe todo um processo para cuidar da sua saúde e ele precisa ser rastreado, ser acompanhado. Mas, para a gente poder entender esses detalhes e entender a história dessa startup que vem modificando esse relacionamento com os clientes, a gente tem a oportunidade de conversar com o Marcos Gonçalves, que é cofundador da Bet Health Tech. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Eu que Tudo bem, agradeço. pessoal? Marcos, eu já estou assim, super empolgado porque quando a gente fala de saúde, é engraçado, né? Porque a gente tem aquela história, ou é tudo muito caro através dos planos de saúde, ou através do governo, que também tem a sua função, o SUS tem o seu papel fundamental aqui na estrutura da saúde do brasileiro e da sociedade, mas a tecnologia ela vem possibilitando novos caminhos, vem possibilitando construir relacionamentos que antes simplesmente era uma coisa muito, ou era muito no papel, ou era muito empírico entre paciente e médico, né? Mas Certo. conta aqui pra gente, eu vou até chamar de Marquinhos, viu? Porque a intimidade já tá grande aqui, eu aproveitar que a gente já chará de nome. Mas conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia da Bet Health Tech, como é que surgiu essa iniciativa, já que você também é um dos cofundadores e teve aquele sentimento de empreendedorismo aqui no Brasil. Por favor, conta aqui pra gente. Perfeito. A Bet surgiu em aproximadamente 2 anos atrás. Eu, como co-founder, né, uma carreira tech em saúde, e a Paula, que é médica, e também virou para o lado negro da força, a gente sempre brinca, né, para a carreira tech em saúde, mas como médica, como Legal. CMO. Surgiu da ideia, da observação que a gente teve a respeito de experiência em saúde. Exatamente isso. Então, você já fez até uma introdução aí sobre PRM, né, que é uma das soluções que nós temos aqui na Bet. E a experiência é sempre meio quebrada, concorda? Não há um contínuo quando você fala de experiência do paciente e até mesmo experiência dentro da instituição. Então, isso era muito desafiante. Então, você tinha, ainda tem, tá, de certa forma, muitos silos em instituição, cada solução ela é contida em si, e o paciente tem uma experiência, parece que meio que quebrada, né? A experiência que ele tem em casa de um jeito, a experiência que ele tem dentro da instituição parece que é diferente, e depois quando ele sai, por exemplo, né? Quando ele volta, extramuros, quando ele volta para sua casa. Então, a gente sempre teve muito cuidado, né? Esse nosso direcionamento principal foi trazer essa questão da melhor experiência, né? Vamos falar sobre isso, que é o acrônimo da Bet, inclusive, o nome é um acrônimo, da melhor experiência para atores, tá? Principalmente paciente, está sempre no centro dessa equação, mas também instituições e provedores, né? Como provedores e médicos, né? Physicians médicos, por exemplo. Engraçado que você falou desse ecossistema e geralmente, para quem está acompanhando, vendo, nos ouvindo, tem aquela relação de que é só médico e paciente, né? Mas você está já deixando outras pistas aqui que existem outros fatores e outros colaboradores nesse processo, que é uma cadeia, é um ecossistema muito grande, que um depende do outro, né? Certo. Conta um pouquinho pra gente Correto. como é que é essa correlação de juntar tanta gente que a princípio é só, em tese, seria só o paciente médico. Uhum. Não, seria muito desafiante, né? Se você pegar a saúde como um todo, além das instalações físicas, né, da questão do provedor de saúde, dentro dele, você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem fisioterapeutas, né? Você tem o pessoal de apoio, laboratório, até administrativo. Então, todo mundo cuida da saúde. Então, óbvio que o principal, quando você pensa em saúde, você sempre pensa em relação paciente-médico. Obviamente que é o principal aqui, mas não Ok? necessariamente o único, né? Não necessariamente o único. Quando a gente fala de burnout em saúde, por exemplo, você tem estudos de burnout sobre médicos, mas também com enfermeiros, também com auxiliares de enfermagem. Então, a saúde como um todo, você tem diversos atores lá dentro, né? Não só a relação paciente-médico, que realmente é mais importante, mas não necessariamente é a única relação. Engraçado que você falou do burnout, é curioso porque normalmente as pessoas pensam em cuidar das outras pessoas, mas é Certo. raro se lembrar de
quem cuida de quem cuida. Exatamente. Verdade. A Covid, se a gente voltar à época da Covid, por exemplo, e essa questão do burnout médico veio muito à tona, né? Aliás, não o burnout médico, perdão, o burnout do profissional de saúde. Sim, Concorda? Assim, sim. muito hospital de campanha foi montado, né? Um volume muito grande de atendimento, assim, exatamente, algo muito fora da curva. Mas ali você entendeu exatamente o que seria um burnout em saúde do lado do profissional de saúde. Né? Assim, o que aconteceu ali como questão volumosa. Mas isso é uma questão de dia a dia, tá? Ela ficou muito à tona naquela época, mas a questão de dia a dia, ela acontece até hoje, isso é óbvio, né? Assim, tem estudos sobre isso, inclusive. Agora, Marquinhos, como é que funciona justamente esse aprimoramento com o paciente, com o cuidado do paciente? E óbvio, né? Como é que a tecnologia, você conseguiu enxergar que a tecnologia ela poderia ser um ator eh, protagonista nesse processo, né, de fazer essa ajuda nesse cuidado com o paciente, associando a tecnologia e também em relação aos outros cuidados que tem nesse ecossistema gigante, por favor. Tá legal. Se a gente pensar, imagina um paciente que não tem, assim, não está internado, não tem nenhuma, até mesmo que tenha comorbidade, mas que faça um acompanhamento bastante estrito, né? Assim, ele é bastante assíduo, ele vai ao médico com frequência, faz o by the book. Ok. Imagina que ele vai ao médico 4 vezes por ano. Cada consulta que ele passa, ele demora meia hora, mais ou menos. A gente está falando que o relacionamento de paciente médico de 2 horas por ano, concorda? O que acontece nas outras mais de 8.000 horas do ano, por exemplo? Certo? O relacionamento ele tem que ser construído como uma continuidade. É isso que a gente acredita. A questão do PRM que você abriu em princípio é exatamente para isso. É o paciente extramuros também, não só dentro da instituição. Dentro da instituição, obviamente, que você está num ambiente controlado, você tem médicos, você tem todo o corpo clínico, né? Médicos, enfermeiros, auxiliares, etc. E você tem o ato de cuidar ali dentro muito mais contido. Mas fora do ambiente de provedores de saúde, é onde a vida real do paciente acontece. Né? As nossas vidas acontecem fora desses ambientes. Então, como é que a gente consegue cuidar do paciente, acompanhá-lo, por exemplo, aproximá-lo à instituição, às instituições de forma geral, sem necessariamente ter problema de escala em relação a isso. Por exemplo, a gente sabe que seria impossível uma enfermeira ligar para você com frequência, porque é isso vezes 1.000, isso vezes 2.000, isso vezes 5.000. Né? Então, essa escala seria muito complexa em lidar com o paciente fora do ambiente dos provedores de saúde. Óbvio que a nossa proposta, em absoluto, mesmo que a gente tenha um médico como co-founder, não é desumanizar a saúde. É simplesmente colocar os pontos de contato que são principais entre paciente e profissionais de saúde onde necessários. Então, por exemplo, se eu tenho que mandar para você um questionário, eu preciso saber como é que você está numa pós-cirurgia, tá? Um exemplo muito simples. Eu não preciso de alguém pegando o telefone, ligando, anotando isso e colocando isso de volta no seu prontuário. Eu posso usar tecnologia, né, apoiada em tecnologia, eu posso usar tecnologia para fazer essa aproximação. E se houver alguma intercorrência, imagina que você diga que você está com dor, ou sei lá, você apresentou febre, etc. Isso pode estar um caso mais extremo, tá? Isso pode ser usado para Ok. muitas outras soluções também. Então, eu posso alertar o profissional, concorda? Repara que eu coloquei o profissional de saúde onde necessário. O alerta veio em função da sua resposta. Se está tudo bem, ok, está tudo bem, mas ainda assim eu consigo te acompanhar. A gente conversou outro dia com um transplantado e ele havia comentado que ele recebeu um único telefone, um único telefonema no pós-transplante, por exemplo. Não houve um acompanhamento muito estreito. Claro, ele cuida de si, ele acompanha, né, ele tem essa obrigação formal. O paciente também tem suas obrigações. Sim. Mas entenda que a instituição poderia ter tomado essa iniciativa. Concorda? As instituições poderiam ter tomado essas iniciativas. Comorbidades. A gente tem mais de 40 milhões de diabéticos e hipertensos no Brasil. Tá? Salvo me engano, acho que esse número oficial. Pensa como é que a gente poderia acompanhar esse paciente ad infinitum, porque uma vez que você entrou em comorbidade, você não vai sair dela. Né? Uma vez que você é crônico, por exemplo, você não sai dela. O que acontece? Você poderia acompanhá-lo, por exemplo, né, apoiado em tecnologia, tá certo? E com envolvimento, sem a desumanização, com envolvimento do profissional de saúde, mas ainda assim apoiado em tecnologia para que você consiga ganhar escala nesse acompanhamento. Tá? É isso que a gente entende. Saúde hoje é um cabo de guerra. A gente sempre comenta que quando um hospital vai muito bem, um hospital privado vai muito bem, alguma operadora vai muito mal. Concorda? Se você está usando o plano de saúde muito Verdade. aqui, alguém ali não está gostando disso. Esse cabo de guerra ele tem que acabar, senão a saúde seria insustentável em longo prazo. Então é nisso que a gente acredita, tá? No acompanhamento mais estrito do paciente, não só intramuros, mas fora do ambiente hospitalar, da instituição de saúde, do provedor de saúde. Marquinhos, engraçado que você está falando de uma coisa tão simples que é a continuidade do relacionamento, né? E, Certo. e geralmente aquela sensação que a gente tem quando tem uma relação com
o hospital e todo o corpo médico, todo o corpo de saúde, né? Vamos juntar meio mundo de gente aqui, que é gente pra caramba dentro do hospital. É, a gente tem aquela interação e quando a gente sai dele, o não humanizado que a gente tem não liga, não manda uma mensagem, ou às vezes vem uma mensagem meio que um pouco mais automatizada no WhatsApp, meio sem Uhum. sentido, só para avaliar um atendimento ali de recepção, mas não todo um contexto. A partir do momento que você está inserindo a tecnologia, você, por mais que ela seja, a gente fala, né, que tecnologia ela é fria, é um monte de computador no final das contas, mas o processo com essa tecnologia, ele se torna realmente humanizado, porque se eu tenho alguém que enviou aquele questionário, como você mesmo citou no seu exemplo, e alguém vai ler, alguém vai avaliar, alguém vai questionar, alguém vai se debruçar sobre aquele questionário, é a capacidade de você dar escala antes num processo que não tinha como dar escala. Não dá para ligar para 1.000 pacientes por dia numa central de operação, porque financeiramente a conta não fecha, e até mesmo em relação ao retorno e no time, né? Porque eu posso estar preenchendo o meu questionário, de repente, 3 horas da manhã, a hora que eu acordei aqui, eu vou preencher o formulário. E ninguém vai ligar para mim 3 horas da manhã. Eu espero que não, né? Faz sentido isso? Perfeito. E a gente também não manda questionário 3 horas da manhã, tá? Ok. Até para não acordar ninguém, tá bom? A gente tem uma janela ali muito respeitosa para poder não mandar esses questionários. Mas é isso, Vinícius. O que a gente está falando é exatamente isso. Não é desumanizar, né? Não é tornar a tecnologia assim, a saúde fria. É tornar com tecnologia uma saúde viável. Exatamente isso. Entendeu? O profissional de saúde, cada vez mais, ele vai ser mais necessário. Vamos falar do Brasil. A gente está envelhecendo. Sim. Concorda? A gente está saindo da questão do bônus demográfico. O Brasil está envelhecendo, né? Seremos bastante idosos daqui até 2040, né? Já tem indícios ali, indicadores ali dentro do próprio IBGE sobre isso. Então a gente sabe o seguinte, que o cuidado com o paciente vai ter que ser mais estreito, mas ao mesmo tempo ele tem que ser escalável também. E tem que caber no bolso, né? Igual diz, né? Saúde não tem preço, mas tem custo. Né? Então, a gente não pode perder esse mote. Então, essa questão da saúde, ela tem que ser vista como algo, exatamente isso, como algo escalável, perfeito? Você tem que aproximar o profissional, mas nos pontos de contato em que ele é necessário. Então, não insisto, desumanização não é o mote aqui. Tecnologia não tem que trazer frieza, tá certo? Ela tem que trazer cuidado, inclusive. Marquinhos, explica aqui pra gente como é que funciona a relação do hospital, que Certo? antes não tinha a solução de vocês, agora passa a ter. Fala um pouquinho dessa jornada também de aculturamento. Não sei se eu posso estar colocando bem essa palavra aqui, mas porque, querendo ou não, é uma mudança de paradigma também para o corpo de saúde como um todo, o administrativo do hospital, para poder entender esse novo modelo de trabalho, esse novo modelo de relacionamento com o usuário, com o paciente dele. Mostra aqui pra gente como é que era antes, qual é o processo de onboard da solução, né, que é um termo mais técnico que a gente usa aqui, e como é que é Certo? o feedback depois de retenção do cliente, taxa de continuidade, assertividade em tratamento. Tem esse benchmark que possa compartilhar? Bom, a solução é relativamente nova. A gente tem alguns indicadores, por exemplo, a gente colocou uma régua de relacionamento entre paciente e instituição para algo muito simples, para lembrá-lo sobre a consulta que você acabou de agendar, tá certo? Então, como a distância, né, é difícil hoje você conseguir agendar uma consulta para muito próximo da data em que você está agendando, porque para fazer isso, você teria como instituição ter uma folga de agenda muito grande, Verdade. concorda? Aí a conta não fecha, certo? Então, por isso que você agenda hoje para daqui a 40 dias, um mês, 2 meses e vamos que vamos. Para você ter ideia, só do fato de a gente avisar o paciente sobre a proximidade de sua consulta e depois confirmar o seu comparecimento em 48 horas antes, isso é configurável, digamos assim, a taxa de no-show foi reduzida num cliente nosso em mais de 30%, Uau, entendeu? Porque a distância era grande. Ninguém quer perder consulta, porque eu agendo hoje para daqui a 2 meses, eu preciso passar em consulta, concorda? Então, assim, se alguém puder me lembrar, seria ótimo. E eu estou falando de algo muito simples. Né, algo muito simples. Então, você tem ideia que 33% é muito. E o médico fica lá aguardando o paciente. Concorda? O paciente indo ou não indo, o médico está lá aguardando. Então, você verdade. imagina você ficar com um vazio em sua agenda. Então, a gente consegue preencher parte desse processo. Estou dizendo que é algo simples. Imagina algo um pouco mais sofisticado, como você fazer um acompanhamento pós-cirúrgico, que é o que a gente já está implantando agora. Então, ainda não trago indicadores, porque é algo muito novo. Ok. E a questão de aculturamento que você comentou, é isso. É uma palavra muito bem colocada. Por quê? Porque quando você começa a apresentar a solução de relacionamento com o paciente, as pessoas, olha, eu preciso disso, mas não achava que isso era possível. Preservando o que eu tenho dentro de casa. A gente não está trazendo um novo silo. A minha tecnologia é roda contida. Se não for conectável,
se eu não conseguir alcançar os repositórios de saúde, de informações de saúde, que estão dentro dos próprios hospitais, clínicas, etc., eu não trago tanto valor, concorda? Eu não posso trabalhar isolado. E isso é desafiante. Então, até então, isso era um dos problemas de construir relacionamento com o paciente, tá certo? Então, a questão de aculturamento, o primeiro frase que a gente ouve no início é: uau, então isso é possível. Verdade, isso é possível. E o segundo é: eu tenho uma série de processos aqui que eu não posso escalar hoje, eu faço muito com o telefone, eu tento mandar e-mail, a gente também usa o WhatsApp ali, escreve mensagem para o paciente, então hoje o processo, assim, eu não vou dizer a idade da pedra, que não seria nem justo, mas ele está muito, assim, ainda é um processo muito manual, tá certo? Mesmo apoiado com tecnologia, você tem que ter muita gente para poder conseguir fazer com que ele escale. E como eu te falei, nossa proposta é justamente o contrário. Então, sim, a questão de aculturamento ela é interessante. Aí as pessoas começam a trazer, as instituições começam a trazer processos, começam a desenhar esses processos. E até ser um pouco mais ousados. Olha, eu faço isso hoje desse jeito, porque a minha capacidade é essa, então tive que simplificar. Eu gostaria de estender isso um pouco mais, ser um pouco mais ambicioso e melhorar o meu processo, então. Eu poderia fazer isso apoiado em tecnologia? Claro. A nossa proposta é justamente essa. Marquinhos, tamanho de hospital, tem algum tipo de hospital ou tipo de clínica ou tipo de estrutura que está mais favorável à solução de vocês ou não? Pode ser daquela clínica pequenininha ou um grande polo. Eu falo de Recife, é Certo? reconhecida como um grande polo aqui de saúde, não só no Brasil, mas na América Latina, no Uhum. mundo, referência para um monte de coisa, mas capitais diferentes, estruturas diferentes. Como é que está a solução de vocês adaptado a esse tipo de estrutura e ao modelo tão diversificado que a gente tem aqui no Brasil? Uhum. Bom, a gente não quis construir é até interessante essa pergunta, porque a gente não quis construir um sapato que coubesse em qualquer pé, né? Assim, único tamanho de sapato para tamanhos diferentes de Ok, pé. Então, não existe uma adequação. Clínicas podem se valer, clínicas menores podem se valer, grandes hospitais também, tá certo? Quando a gente traz o PRM, por exemplo, né, traz a solução de relacionamento com o paciente, a gente não foi pretensioso ao ponto de trazer protocolos ou propostas prontas de relacionamento. Por que isso? Você acabou de falar, você está falando de Recife, estou falando aqui de São Paulo. Você concorda que nós temos questões sociais, econômicas, de hábitos, inclusive, sim. diferentes por regiões, né? Os diversos Brasis dentro do Brasil. Então, a gente tem que respeitar muito essa questão. Então, o que a gente faz, na verdade? O PRM vem como uma folha em branco. Óbvio que a gente vai aprendendo com cada cliente, a gente vai aprendendo com o próximo e vai aprendendo com o próximo, até que chega num ponto em que a gente traga muita sugestão e tem muito processo que pode ser muito adequado ou ajustável. Tá? Mas nossa proposta nunca é de imposição, certo? Colocando isso, respeitando essas questões culturais, regionais, socioeconômicas e etc., a gente consegue fazer com que ela seja adequada de clínicas a grandes hospitais sem problema algum. O desafio é você ser conectável, concorda? A questão da preservação do investimento de nossos clientes com relação às soluções que ele tem de retaguarda. A grande onda de implantação de RPs de saúde, vou chamar de RP, chama de RIS, né? Mas RPs de Ok. saúde, ela passou, no final dos anos 90, 2000 ali, ela passou como grande onda. Então, instituições não estão mais dispostas a fazer um aporte, um investimento muito grande em grandes soluções e sair trocando soluções. Isso é muito traumático, muito custoso e Verdade. muito traumático. E leva muito tempo. Então, nossa proposta é: olha, você vai preservar o investimento que você já teve até então, o aculturamento que você teve nessas soluções, e o que a gente vai fazer aqui para você é o seguinte: ó, a gente vai servir como um apoio, tá certo? Então, a gente vai eliminar esses pontos de contato em que o ser humano, nesses pontos de contato, não são necessários, tá certo? A gente volta a humanizar a saúde, inclusive, porque a gente tem grande escala. Agora, uma enfermeira, um auxiliar, um médico pode fazer mais com o mesmo, certo? E a gente traz uma folha em branco. Então, você traz o seu processo e a gente discute para fazer uma adequação em relação a essa visão de relacionamento, construção de relacionamento com o paciente. Dentro desses 2 anos de jornada, obviamente jornada na Bet, mas tendo um background já de muito mais anos em relação a trabalhar na área de saúde, qual a projeção que você tem aí aqui para frente, para os próximos anos com a Bet? Bom, é sempre complicado falar de números, né? Mas assim, Ok, a gente está tem um bastante disclaimerzinho ambicioso, tá aqui. bom? Mas a gente está bastante ambicioso em relação a soluções de forma geral. A gente não tem não necessariamente soluções de PRM, mas a gente lançou Luz, essa solução, porque a gente acredita que ela fecha um ciclo. Porque a gente começou com conectividade, a saúde tem que ser conectada. Se eu quiser trazer dentro da instituição, né, uma saúde mais conectada e fluida, e para o paciente, ele não perceber que houve uma quebra. Concorda? Que para ele assim, olha, eu estou na minha casa, eu consegui falar com a instituição, mesmo de forma automatizada ou humanizada, e quando fui para a instituição, eu permaneci o tempo necessário, não o menor tempo.
Tá? Então, não é diminuir o tempo de atendimento, mas diminuir o tempo de permanência, que isso é extremamente importante para o paciente, né, conforto, e para a instituição também. E fora da instituição, a gente também foi cuidado. Então, a gente começou com o que a gente chama de jornada, que hoje é até um termo muito comum, né, assim, para cuidar do paciente. Fora, quando ele chega, quando ele sai. Quando ele sai, essa construção de relacionamento. Dentro da instituição também seria construção de relacionamento. Mas a gente tem soluções, eu quero eliminar papel. Temos soluções para isso. Por quê? Porque isso faz parte da jornada do paciente. Então, desde soluções de ganho operacional puro, até soluções mais escaláveis, como o PRM. Computação em nuvem, olha, eu vou dizer o seguinte, é primordial e desafiante, tá certo? Sem nuvem, as health techs não conseguiriam escalar, seria muito complicado escalar. Só que qual é o desafio? É que parte das soluções de saúde que você tem que se conectar e criar essa fluidez que a gente tanto defende, elas rodam em data center próprio, data center terceiro, mesmo em nuvem, mas nuvem privada, digamos assim. Então, o seu primeiro desafio é, para você escalar, as suas soluções estão em nuvem, mas você vai ter que conectar em soluções que não necessariamente estejam em nuvem. Você tem que resolver essa primeira equação. Este é o grande desafio. Então, é você se conectar, entender soluções que rodam em retaguarda e conseguir alcançá-las. Mas sem nuvem, você não escala. Né? Nas soluções que estão rodando em nuvem, PRM roda em nuvem, por exemplo, soluções de assinatura eletrônica, o próprio integrador que a gente tem, vou chamar de broker, né? Não quero ser muito tecniquez aqui, roda em nuvem, parte dele roda em nuvem, mas eu tenho um desafio sempre de ser conectável. E o que é interessante, saúde tem um desafio muito grande. Todo dado de saúde é um dado sensível, certo? Então, a gente tem que, somente o mínimo necessário, eu tenho que transitar a informação no mínimo necessário. A gente não gosta nem de conservá-la conosco, né? A gente gosta de entregá-la de volta para a instituição para que o repositório seja respeitado. É quando a gente fala da questão do investimento, não só financeiro, mas da visão da vida de saúde do paciente. Então, é desafiante, muito desafiante, mas a gente sabe que sem nuvem a gente não consegue escalar. Sem nuvem eu não consigo entregar valor para as instituições. Maravilha, Marquinhos. Quem sabe no futuro a gente já encontre nas clínicas e nos hospitais um selo BET de qualidade? Será? Seria ótimo. A gente já começou, hein? Opa, legal, gostei demais, viu? Marquinhos, brigadão pela disponibilidade na sua agenda. Volte mais vezes para falar de saúde aqui, portas abertas. Sempre é interessante conhecer um pouco mais desse desdobramento, que é um grande universo. A gente diz que é um universo paralelo, econômico e tecnológico. Tem muita coisa específica e tem muita coisa também que a gente se aprende com vocês dessa área. Sucesso e até breve. A gente que agradece, Vinícius, e estamos à disposição, tá? Toda vez que convidados, a gente quer participar sim, com certeza. Maravilha. Bem, você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Marquinhos? Olha só, ele deu uma frase que eu fiquei pensando, verdade, né? A saúde não tem preço, mas tem custo. Mas o seu custo também de marcar e de não ir, de perder a consulta, isso também envolve muito a sua saúde e o seu tempo, o seu deslocamento, e ficar mais tempo com a sua família, não é verdade? Se você já teve algum relacionamento negativo ou positivo, comenta aqui, como é que é o relacionamento com a sua saúde? De repente, o time da BET pode aprimorar com quem que você se relaciona. Seja uma clínica, seja um hospital, entre em contato aqui com eles, beleza assim? Se você chegou até aqui, um comentário sempre vai bem, não é verdade? Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?